Você está ouvindo Mystery, onde o medo não pede licença, onde algumas histórias reais assombram, onde a verdade e o insólito caminham lado a lado. A casa que vou te apresentar agora não é famosa por filmes, não virou blockbuster, não ganhou adaptações exageradas. Ela não precisou de nada disso. A casa de Hinsdale, perdida entre árvores antigas e estradas de terra no interior do estado de Nova York, já carregava em si tudo o que o ser humano teme. O silêncio carregado, a solidão sobrenatural e um passado tão assustador, tão sombrio, tão inexplicável, que se tornou uma ferida espiritual aberta. Um lugar onde o mundo dos vivos e dos mortos nunca aprenderam a se separar completamente. O endereço é simples. A aparência da casa também. Uma construção modesta, de madeira, pequena, quase inocente à primeira vista. Mas, assim que a família Dundee se mudou para lá, em 1973, perceberam imediatamente que algo estava errado. E o mais assustador, nada aconteceu no primeiro dia. Ou no segundo. Ou no terceiro. A casa esperou. Esperou a família baixar a guarda. Esperou as crianças brincarem no quintal. Esperou risos, conversas, jantares, rotinas. Esperou que todos acreditassem que aquele lugar era seguro. E só então começou a mostrar sua... A madrugada seguinte chegou com um silêncio diferente. Não era a quietude natural de uma noite comum, mas um tipo de silêncio que parecia empurrar o ar para baixo, como se tudo ao redor estivesse sendo comprimido por uma força que ninguém poderia ver, apenas sentir. As paredes da casa, antes apenas velhas e desgastadas pelo tempo, agora pareciam fatigadas, como se o próprio lugar estivesse exausto, como se carregasse peso demais, como se tivesse passado décadas tentando conter algo que já não cabia ali dentro. A família evitou subir as escadas o dia inteiro. Apenas de olhar para o segundo andar, um desconforto inexplicável tomava o corpo. Era como se o corredor superior estivesse esperando por eles, como se cada porta entreaberta, cada fresta escura, cada canto sombrio observasse tudo com uma paciência cruel. Quando a noite caiu, o vento do lado de fora ficou inquieto. Não era tempestade. Não era chuva. Era só vento, mas um vento que não tocava o gramado nem as árvores da forma certa. Era um vento que parecia desviar, contornar, circular, como se não quisesse encostar na casa. Ellen fechou cortinas que nunca fechava. O pai trancou portas que nunca trancava. E as crianças, pela primeira vez, não pediram para dormir juntas. Elas se encolheram nos cantos da sala, como se instintivamente soubessem que o perigo estava acima delas. Quando o relógio marcou 10h48 da noite, as luzes começaram a oscilar. Não piscavam rápido, piscavam lentamente, como se algo estivesse passando entre a energia que alimentava a lâmpada e a realidade. Era um piscar morno, constante, perturbador. O tipo de oscilação que não parece elétrica, mas viva. A madeira do corredor superior estalou tão alto que ecoou pela casa inteira. Um estalo longo, profundo, quase dolorido. Como se o peso de algo estivesse caminhando de uma extremidade à outra, arrastando não o próprio corpo, mas a própria existência. O pai levantou a cabeça de repente. Ellen tapou a boca com as duas mãos para segurar o soluço que escapava. E então, de maneira quase imperceptível, a porta do quarto principal se abriu sozinha. Não lentamente, como acontece em filmes de terror, mas de um jeito frio, direto, técnico, como se alguém tivesse pegado a maçaneta, girado e empurrado. Como se tivesse sido aberto por alguém acostumado a fazer isso, alguém que sabia exatamente como agir. O pai se levantou no impulso que ele mesmo não compreendeu. Sua respiração estava rápida demais, os olhos arregalados demais, as mãos frias como pedra. Mas ele deu 2 passos na direção da escada. E então,
ouviu o primeiro sussurro da noite. Um sussurro profundo, abafado, que parecia vir de dentro de uma parede cheia de terra. Uma voz que não era feminina nem masculina. Era só um som, uma articulação antiga, uma palavra que não pertencia a nenhum idioma conhecido. Mas ele ouviu. Ouviu com clareza suficiente para sentir o pulmão contrair. A voz disse: "Volte!" O pai parou imediatamente. Suas pernas travaram. Não era a ordem, era um aviso. E naquele aviso havia uma carga tão pesada de perigo, de memória, de presença, que qualquer movimento parecia suicídio espiritual. O corredor superior ficou mais escuro do que deveria estar. A luz que vinha do quarto aberto parecia incapaz de atravessar o ar. Era como tentar iluminar fumaça sólida. Ellen, trêmula, caminhou até o marido, tocou o braço e murmurou: "Não sobe, por favor, não sobe." Mas antes que pudessem fazer qualquer escolha, algo aconteceu. Não foi som, não foi movimento, foi sensação. Uma sensação tão intensa, tão brutal, tão gelada, que fez os dois recuarem ao mesmo tempo. Parecia que alguém estava parado no topo da escada, imóvel, observando, e a presença era tão forte que era possível sentir o peso dela descendo, degrau por degrau, sem que nada tocasse a madeira. O pai engoliu seco. Ellen começou a respirar rápido demais, lutando para não desmaiar. As crianças começaram a chorar sem entender por quê. E então, a presença se moveu. Primeiro um pouco, depois mais, depois mais. Não havia som, mas o ar se deslocava, como se algo gigantesco estivesse mudando de lugar. E então o primeiro som real aconteceu. Um dedo, ou algo parecido com um dedo, bateu no corrimão. Uma batida curta, precisa, intencional. Depois outra, como se algo estivesse testando a madeira, como se estivesse marcando o território, como se estivesse avisando: "Eu sei exatamente onde vocês estão." Ellen caiu de joelhos, tomada por uma sensação de pavor tão profundo que parecia que o corpo dela se recusava a ficar em pé. O pai segurou. Mas cada vez que olhava para o topo da escada, tinha certeza absoluta, uma certeza que agarrava o estômago e retorcia a espinha, de que havia alguém parado ali. Não alguém vivo, não alguém morto, alguém que não deveria existir. E então, o som mais cruel aconteceu. A porta do quarto das crianças se fechou com uma violência absurda, como se fosse puxada por dentro. Ellen gritou, o pai correu, as crianças berraram. Mas quando ele agarrou a maçaneta, sentiu algo que fez o sangue dele gelar. A porta estava respirando. Ele recuou involuntariamente. A madeira pulsava, como se tivesse um coração batendo fraco, abafado, preso atrás dela. E então, do outro lado da porta, uma voz surgiu. Não chorando, não pedindo ajuda, não chamando mamãe ou papai. Era a voz de uma das crianças, mas lenta, distante, como se viesse de muito longe. E ela disse apenas: "Ele está aqui." O pai tentou entrar, empurrou, socou, chutou. A porta não se movia. E então, de repente, ficou leve. Tão leve que escancarou, sozinha, como se nunca tivesse sido trancada. O quarto estava vazio. Não havia ninguém lá dentro, nem as crianças. O pai gritou por Ellen. Ellen respondeu de baixo: "As crianças estão comigo, aqui embaixo." O pai virou o rosto devagar, com o coração acelerando de forma dolorosa. Se as crianças estavam com a mãe, quem falou atrás da porta? O chão atrás dele fez um estalo seco, como se alguém, algo, tivesse dado um passo naquela exata direção. Ele girou devagar,
preparado para ver qualquer coisa. Mas não viu nada. Nada. Apenas escuridão. Uma escuridão tão profunda que parecia empurrar a própria luz para longe. Então a respiração voltou. A mesma respiração pesada do corredor superior. Só que agora estava atrás dele. Bem atrás. Quente. Funda. Molhada. O pai fechou os olhos por reflexo e ouviu uma frase que ficou marcada no resto da vida dele. Ainda não. Depois disso, a presença recuou, devagar, como se estivesse provando algo, como se estivesse brincando. E a casa inteira tremeu. Não como terremoto, não como vento, mas como se algo finalmente tivesse acordado completamente. E o pior ainda estava por vir. Muito pior, porque a família Dende ainda não tinha visto o rosto da coisa que vivia ali. A madrugada seguinte chegou com um silêncio diferente. Não era a quietude natural de uma noite comum, mas um tipo de silêncio que parecia empurrar o ar para baixo, como se tudo ao redor estivesse sendo comprimido por uma força que ninguém poderia ver, apenas sentir. As paredes da casa, antes apenas velhas e desgastadas pelo tempo, agora pareciam fatigadas, como se o próprio lugar estivesse exausto, como se carregasse peso demais, como se tivesse passado décadas tentando conter algo que já não cabia ali dentro. A família evitou subir as escadas o dia inteiro. Apenas de olhar para o segundo andar, um desconforto inexplicável tomava o corpo. Era como se o corredor superior estivesse esperando por eles. Como se cada porta entreaberta, cada fresta escura, cada canto sombrio observasse tudo com uma paciência cruel. Quando a noite caiu, o vento do lado de fora ficou inquieto. Não era a tempestade, não era chuva, era só vento. Mas um vento que não tocava o gramado nem as árvores da forma certa. Era um vento que parecia desviar, contornar, circular, como se não quisesse encostar na casa. Ellen fechou cortinas que nunca fechava. O pai trancou portas que nunca trancava. E as crianças, pela primeira vez, não pediram para dormir juntas. Elas se encolheram nos cantos da sala, como se instintivamente soubessem que o perigo estava acima delas. Quando o relógio marcou 10h48 da noite, as luzes começaram a oscilar. Não piscavam rápido, piscavam lentamente, como se algo estivesse passando entre a energia que alimentava a lâmpada e a realidade. Era um piscar morno, constante, perturbador. O tipo de oscilação que não parece elétrica, mas viva. A madeira do corredor superior estalou tão alto que ecoou pela casa inteira. Um estalo longo, profundo, quase dolorido. Como se o peso de algo estivesse caminhando de uma extremidade a outra, arrastando não o próprio corpo, mas a própria existência. O pai levantou a cabeça de repente. Ellen tapou a boca com as duas mãos para segurar o soluço que escapava. Então, de maneira quase imperceptível, a porta do quarto principal se abriu sozinha. Não lentamente, como acontece em filmes de terror, mas de um jeito frio, direto, técnico, como se alguém tivesse pegado a maçaneta, girado e empurrado. Como se tivesse sido aberto por alguém acostumado a fazer isso, alguém que sabia exatamente como agir. O pai se levantou num impulso que ele mesmo não compreendeu. Sua respiração estava rápida demais, os olhos arregalados demais, as mãos frias como pedra. Mas ele deu 2 passos na direção da escada. Então, ouviu o primeiro sussurro da noite. Um sussurro profundo, abafado, que parecia vir de dentro de uma parede cheia de terra. Uma voz que não era feminina nem masculina. Era só um som.
uma articulação antiga, uma palavra que não pertencia a nenhum idioma conhecido. Mas ele ouviu. Ouviu com clareza suficiente para sentir o pulmão contrair. A voz disse: "Volte." O pai parou imediatamente. Suas pernas travaram. Não era ordem, era aviso. E nesse aviso havia uma carga tão pesada de perigo, de memória, de presença, que qualquer movimento parecia suicídio espiritual. O corredor superior ficou mais escuro do que deveria estar. A luz que vinha do quarto aberto parecia incapaz de atravessar o ar. Era como tentar iluminar fumaça sólida. Ellen fechou cortinas que nunca fechava. O pai trancou portas que nunca trancava. E as crianças, pela primeira vez, não pediram para dormir juntas. Elas se encolheram nos cantos da sala, como se instintivamente soubessem que o perigo estava acima delas. Quando a presença se moveu, primeiro um pouco, depois mais, não havia som, mas o ar se deslocava, como se algo gigantesco estivesse mudando de lugar. Então o primeiro som real aconteceu. Um dedo, ou algo parecido com um dedo, bateu no corrimão. Uma batida curta, precisa, intencional. Depois outra, como se algo estivesse testando a madeira, como se estivesse marcando o território, como se estivesse avisando: "Eu sei exatamente onde vocês estão." Ellen caiu de joelhos, tomada por uma sensação de pavor tão profundo que parecia que o corpo dela se recusava a ficar em pé. O pai a segurou. Mas cada vez que olhava para o topo da escada, tinha certeza absoluta, uma certeza que agarrava o estômago e retorcia a espinha, de que havia alguém parado ali em cima. Não alguém vivo, não alguém morto. Algo que não deveria existir. Então, o som mais cruel aconteceu. A porta do quarto das crianças se fechou com uma violência absurda, como se fosse puxada por dentro. Ellen gritou. O pai correu. As crianças berraram, mas quando ele agarrou a maçaneta, sentiu algo que fez o sangue gelar. A porta estava respirando. Ele recuou involuntariamente. A madeira pulsava, como se tivesse um coração batendo fraco, abafado, preso atrás dela. E do outro lado da porta, uma voz surgiu. Não chorando, não pedindo ajuda, não chamando mamãe ou papai. Era a voz de uma das crianças, mas lenta, distante, como se viesse de muito longe. E ela disse apenas: "Ele está aqui." O pai tentou entrar, empurrou, socou, chutou. A porta não se movia. E então, de repente, ficou leve. Tão leve que escancarou sozinha, como se nunca tivesse sido trancada. O quarto estava vazio. Não havia ninguém lá dentro. Nem as crianças. O pai gritou por Ellen. Ellen respondeu de baixo: "As crianças estão comigo, aqui embaixo." O pai virou o rosto vagarosa, com o coração acelerando de forma dolorosa. Se as crianças estavam com a mãe, quem falou atrás da porta? O chão atrás dele fez um estalo seco, como se alguém, algo, tivesse dado um passo naquela exata direção. Ele girou vagarosa, preparado para ver qualquer coisa, mas não viu nada. Nada. Apenas escuridão. Uma escuridão tão profunda que parecia empurrar a própria luz para longe. Então, a respiração voltou. A mesma respiração pesada do corredor superior. Só que agora estava atrás dele, bem atrás, quente, funda, molhada. O pai fechou os olhos por reflexo e ouviu uma frase que ficou marcada no resto da vida dele. Ainda não. Depois disso, a presença recuou, devagar, como se estivesse provando algo,
como se estivesse brincando, e a casa inteira tremeu. Não como terremoto, não como vento, mas como se algo finalmente tivesse acordado completamente. E o pior ainda estava por vir. Muito pior. Porque a família Dendy ainda não tinha visto o rosto da coisa que vivia ali. Depois daquela madrugada em que a presença desceu até o patamar da escada, a família Dendy nunca mais conseguiu se mover dentro da casa sem sentir a impressão constante de que havia algo muito próximo deles. Algo que parecia andar alguns passos atrás, observando sem piscar, respirando sem abrir a boca. O pai tentou manter a rotina. Tentou tomar café como se fosse um dia comum, como se aquela noite tivesse sido apenas fruto de exaustão. Mas a casa não o deixava esquecer. A cada movimento que fazia, o chão parecia vibrar levemente, como se acompanhasse seus passos, como se estivesse respondendo. Ellen, por sua vez, passou o dia inteiro com os olhos fixos na escada. Não subiu, não desceu mais do necessário. Ela simplesmente observava, tentando entender de onde viria a próxima manifestação. As crianças que antes corriam pela casa, agora caminhavam em silêncio, e sempre em pares, nunca sozinhas. Como se, intuitivamente, soubessem que caminhar sozinho ali dentro era um convite para algo se aproximar. O sol daquele dia demorou a se pôr. O tempo parecia esticado, desconfortável, como se o próprio universo estivesse hesitando. E quando a noite finalmente caiu, ela caiu de forma abrupta, sem transição, como se alguém tivesse apagado o céu. A família se reuniu na sala. Ninguém quis dormir, e ninguém sugeriu. Mas a casa parecia saber que eles estavam acordados. Parecia sentir a ansiedade deles como cheiro no ar e reagia. O primeiro som veio devagar. Um toque, leve na janela, como se algo tivesse passado o dedo na superfície de vidro. Depois outro, e mais outro. Um arrastar delicado, contínuo, como se estivesse escrevendo palavras invisíveis na superfície fria. Ellen olhou para a janela, e por um breve segundo, um único e maldito segundo, ela jurou ver uma sombra do lado de fora, enorme, curvada, observando por detrás do reflexo da noite. Mas quando ela piscou, não havia nada. O pai percebeu o tremor dela. "Você viu alguma coisa?" ele perguntou, sabendo que não queria ouvir a resposta. Ellen demorou longos instantes antes de responder. "Eu não sei." E esse não sei dizia mais que qualquer afirmação. A casa estalou, mas não como antes, não como madeira antiga, não como estrutura velha. O estalo veio de dentro da parede. Um estalo lento, profundo, quase orgânico, como se algo estivesse se movendo atrás do reboco. E então, a luz da sala diminuiu mais uma vez. Não apagou, só perdeu força, como se estivesse sendo sugada por uma sombra invisível. O pai se levantou para verificar a lâmpada, mas antes que pudesse tocar no interruptor, um segundo estalo veio do interior da parede. Mais forte, mais firme, mais perto. Ellen segurou o braço dele com força. "Não toca aí!" E o pai sentiu algo que fez seu corpo enrijecer. Do outro lado da parede, bem onde sua mão iria encostar, havia calor. Um calor intenso, impossível, como se alguém estivesse encostando a mão no mesmo lugar. Uma mão febril, viva, presente. Ele recuou, a respiração acelerada. Foi então que ouviram passos. Passos descompassados, passos arrastados, passos que vinham do andar de cima. A família se encolheu toda. Os passos não lembravam uma pessoa caminhando. Pareciam múltiplos. Como se 2 ou 3 coisas estivessem se movendo ao mesmo tempo, com ritmos diferentes, direções diferentes, intenções diferentes, mas todas dentro do mesmo espaço estreito do corredor superior. As crianças choraram baixinho. Ellen fechou os olhos,
tentando não respirar alto demais. O pai estava tão tenso que o corpo dele parecia prestes a desabar. Os passos pararam. E então, por algum motivo que ninguém soube explicar, o quarto do casal se iluminou por apenas 1 segundo. 1 segundo. Como se alguém tivesse acendido a luz lá dentro. A lâmpada brilhou forte, fortíssimo, uma explosão breve de luz, e se apagou no mesmo instante. O pai se levantou, não por coragem, mas por desespero. Ellen tentou puxá-lo. Não vai lá! Mas ele continuou. Cada passo na direção da escada parecia um mergulho em gelo. O ar ficava mais pesado quanto mais se aproximava. Os dedos das mãos começaram a formigar. O corpo parecia travar. Quando chegou no primeiro degrau, ele viu. O corredor lá em cima estava completamente escuro. Tão escuro que não parecia ausência de luz. Parecia presença de escuridão. Uma coisa diferente. Uma escuridão que respirava. Ele levou a mão a um interruptor. E antes que pudesse tocar, a coisa respirou fundo. Uma respiração molhada, densa, cheia de intenção. Ele congelou. Ellen chorava lá embaixo, dizendo o nome dele. Os crianças soluçavam. E então, 3 batidas soaram do corredor. 3. Não 4. Não 2. 3. Cada uma mais pesada que a anterior. Cada uma mais próxima. Cada uma mais certeira, como se aquilo estivesse caminhando diretamente até o topo da escada. O pai recuou, passo a passo, devagar, devagar demais. E então, viu, por 1 milésimo de segundo, algo se moveu. Não uma pessoa, não um fantasma. Algo alto, muito alto, curvado e com um brilho opaco no lugar onde deveria existir um rosto. Ele caiu sentado no chão, o coração acelerando de modo doloroso, a respiração engasgando. Ellen correu até ele. As crianças gritaram. E naquele exato instante, a presença desceu 1 degrau. A madeira afundou com peso. Ellen sentiu o ar ficar gelado. As crianças desabaram no chão, tapando os ouvidos. O pai levantou apavorado. A presença esperou, como se estivesse escolhendo o próximo movimento. E então desceu o 2º degrau. Mais devagar, com mais peso, com mais intenção. O pai puxou a família para trás, mas a presença continuou descendo. A cada degrau, o ar parecia ficar mais denso, mais pesado, mais escuro, mais vivo, e só parou quando chegou no meio da escada. Parou, imóvel, respirando, presente, observando. Ellen sentiu algo tocar o tornozelo dela, algo frio, algo fino, algo que não deveria estar ali. Ela gritou. O pai a puxou para longe, mas o toque continuava, como se dedos invisíveis estivessem subindo lentamente pela perna dela. Ela caiu no chão chutando o ar, e então a presença deu mais um passo. Um passo tão pesado que o corrimão vibrou. E nesse momento, algo grande, desceu do teto da sala, como uma sombra que se solta de cima e mergulha para baixo. O pai viu, Ellen viu, as crianças viram, e todos sentiram a mesma coisa. A casa estava cheia. Não havia mais só uma presença. Havia várias, camadas, ecos, sombras, coisas que se moviam juntas como se um chamado antigo tivesse acordado tudo de uma vez. E a entidade mais forte, aquela que descera a escada, abriu espaço para que as outras se aproximassem. Foi aí que o pai entendeu. Eles não estavam lidando com um espírito, nem com uma alma, nem com um morto. Aquela casa inteira era um véu, um lugar onde memórias, dores e entidades se acumulavam como poeira em um canto esquecido. E agora, tudo estava desperto. O pior de tudo, nenhum deles sabia como sair.
E a casa não tinha a menor intenção de deixar. A sensação de que a casa estava cheia, cheia de presenças, cheia de olhares, cheia de intenções, não desapareceu. Ela piorou. O ar parecia ter se tornado mais espesso. Cada inspiração parecia entrar nos pulmões com dificuldade, como se o oxigênio tivesse sido contaminado por algo invisível. E por mais que a família tentasse achar algum canto que transmitisse segurança, todos os cômodos devolviam a mesma impressão sufocante, como se paredes, portas, teto e piso estivessem observando cada movimento. O pai passou a mão no rosto, tentando se recompor, mas os dedos tremiam como se tivessem vida própria. Ellen olhava para cada canto da sala como quem espera ser atacado de qualquer direção, com o corpo encolhido, os ombros tensos e as pupilas dilatadas em medo absoluto. As crianças não falavam, não choravam mais, apenas respiravam rápido demais, como se o silêncio fosse perigoso, mas o barulho fosse pior. Foi então que o relógio de parede, aquele que sempre marcava as horas de forma suave, parou. Não devagar, não aos poucos. O ponteiro deu um tranco seco, como se tivesse batido contra algo que não deveria estar ali, e parou exatamente em 3 horas da manhã, a hora em que tudo começou. O pai se levantou devagar, como se estivesse dentro de água gelada. A casa parecia observar o movimento. Ellen tentou falar alguma coisa, mas uma sensação estranha percorreu o corpo dela, como se dedos invisíveis estivessem passando pela nuca, subindo lentamente até o couro cabeludo, tocando fios de cabelo, separando mechas. Ela respirou fundo e virou o rosto, mas não havia ninguém, apenas aquele ar denso que parecia se mover sem direção. Foi nesse momento que a sala inteira ficou alguns graus mais fria. Não era vento, não era corrente de ar, era como se o calor tivesse sido arrancado do espaço e substituído por algo mais vazio. O pai olhou para a escada com cuidado. O degrau onde a presença havia parado ainda parecia ter uma marca, uma deformação leve, como se o peso de algo muito pesado tivesse pressionado o centro da madeira. E então, acima do degrau, surgiu algo. Não uma figura completa, não um corpo. Primeiro foi uma sombra, uma mancha leve, como se alguém estivesse tampando parcialmente a luz vinda lá de cima. Depois, um contorno mal formado, algo que lembrava um ombro curvado, mas distorcido. E por último, um rosto, ou algo parecido com um. Não era um rosto humano, não tinha expressão humana, não tinha olhos, nem boca, nem características que pudessem ser reconhecidas. Era apenas uma forma, como se o conceito de um rosto estivesse tentando existir ali sem conseguir se materializar completamente. A forma inclinou a cabeça, levemente, para o lado, como se estivesse observando o pai com curiosidade. A temperatura caiu mais, a luz piscou, a casa ficou em silêncio absoluto. Aquela coisa, aquela presença, aquela sombra, aquele fragmento de algo antigo, inclinou a cabeça para o outro lado. E então, sem aviso, desapareceu, completamente, como se nunca estivesse lá. Ellen levou a mão à boca para impedir o grito de sair. As crianças agarraram as pernas dela. O pai recuou instintivamente, tropeçando no tapete. E então, do outro lado da sala, uma janela se abriu sozinha. Não com vento, não com pressão, mas com precisão. A janela se levantou exatamente 30 centímetros e parou. O ar frio entrou como se estivesse sendo empurrado para dentro do ambiente. Não um vento natural, mas uma corrente direcionada, intencional. Ellen fechou os olhos. O pai tentou respirar fundo. As crianças choraram baixinho. E foi nesse instante que veio o som. O som que mudaria tudo. Não era sussurro, não era voz, não era passo, era um canto, mas não o mesmo canto da noite anterior. Não um canto grave, ancestral e ritualístico. Este era diferente. Era feminino e triste. Um canto arrastado, lento, quase quebrado. Um canto que parecia estar sendo feito por alguém que carregava dor demais. Dor que atravessava paredes, tempo e realidade.
O som vinha do quintal. Ellen levantou a cabeça devagar, muito devagar, como se estivesse hipnotizada pelo lamento que ecoava de fora. O pai se aproximou da janela, inseguro, cauteloso, com o coração batendo rápido demais para um ser humano. A voz continuava, baixa, mansa, triste, mas cheia de uma força que o corpo humano não poderia reproduzir. Ele empurrou a cortina só um pouco, tentando enxergar o que estava lá fora. A lua iluminava o quintal com um brilho pálido. E então ele viu a árvore. A mesma árvore onde semanas antes a família tinha visto a imagem da mulher enforcada. A mesma árvore que balançava sozinha. A mesma árvore que parecia carregar mais peso do que os seus galhos suportavam. Mas naquela noite não havia vento, não havia movimento natural. O galho mais alto estava se movendo para frente e para trás, devagar, como se alguém estivesse pendurado ali. O pai apertou a cortina com as mãos, tentando focar os olhos. E então, finalmente, viu. Havia uma figura, baça, transparente, quase dissolvida, mas claramente ali. Uma mulher, vestido longo, sujo, rasgado, cabeça caída para a frente e o pé descalço balançando lentamente, como se o corpo ainda tivesse peso. Ela empreendeu a respiração. As crianças gritaram e a figura da mulher, a figura enforcada, levantou o rosto e abriu os olhos. Olhos profundos, olhos de dor infinita, olhos que pareciam ver tudo, passado, presente, futuro. E naquele instante, o canto parou. A mulher enforcada abriu a boca e disse com uma voz quebrada, arrastada, mas completamente audível: "Ele voltou." O pai tomou um susto violento. Ellen caiu de costas no chão. As crianças correram para os cantos da sala. A mulher continuou balançando, sem tirar os olhos deles, sem piscar, sem respirar. E então, atrás dela, entre as sombras mais profundas da árvore, algo se moveu. Algo maior, mais alto, muito mais escuro. A mulher enforcada estava avisando. Mas sobre o quê? A figura maior deu um passo tão silencioso quanto o vazio, e foi aí que a casa inteira pareceu entender, antes mesmo da família. O que vinha não era uma presença comum, não era espírito, não era fantasma, não era memória. Era alguém ou algo. Algo antigo, algo que estava ali antes da casa, antes da cidade, antes dos registros, algo que a mulher tentava impedir, mas que, agora, estava vindo, e não estava sozinho. A figura maior atrás da mulher enforcada avançou mais 2 passos na escuridão, e a árvore, mesmo imóvel no vento inexistente, pareceu encolher, como se tivesse memória dos acontecimentos daquele lugar. O pai recuou da janela. Ellen pôs a mão no peito, tentando controlar o ar que simplesmente não entrava. As crianças choravam sem som, como se algo tivesse bloqueado a voz delas. A mulher abriu a boca uma segunda vez, mas agora não disse nada. Ela apenas olhou para dentro da casa, exatamente para onde a família estava. Um olhar tão profundo, tão desesperado, tão implorante, que parecia atravessar o tempo, a pele e a lógica. E então, sem aviso, toda a casa estremeceu. Uma batida única, seca, violenta, como se algo gigantesco tivesse caído sobre o telhado. A lâmpada explodiu, o chão tremeu, a porta da frente bateu tão forte que rachou o batente. E antes que alguém gritasse, um som grave, grave como trovão enterrado, ecoou na sala. Ele está na casa. A voz não veio do quintal, não veio da mulher enforcada, não veio do corredor. Veio de todos os lugares ao mesmo tempo. Como se a casa inteira tivesse falado. Ellen caiu de joelhos, chorando sem controle. O pai abraçou as crianças tentando protegê-las de algo que ele mesmo não conseguia enxergar. E então, no meio daquele pânico absoluto, alguém bateu na porta. Uma batida leve, trespassada por um silêncio estranho, quase educada.
O pai levantou devagar, com o corpo trêmulo, olhou pela janela lateral e viu um homem, o padre Donovan, de pé, segurando um rosário, o olho arregalado e o suor escorrendo pela têmpora mesmo com o frio cortante. Ele estava apavorado e ainda assim voltou. O pai abriu a porta. O padre entrou rápido, fechando com força. E antes mesmo de dizer olá, ele afirmou: "Eu estive sonhando com esta casa. Ela me chamou." Ellen olhou para ele como se estivesse ouvindo a primeira frase real em dias. O padre continuou: "Ele não está sozinho. Há muitos aqui. Mas um deles..." A frase não terminou. Ele olhou para o teto. E do teto, exatamente acima deles, veio um som de arranhões. Arranhões profundos, regulares. Como se algo estivesse escalando pelo interior da casa, circulando entre vigas, procurando um lugar para sair. O padre ergueu o crucifixo. E o arrastar parou. Só por um segundo. Depois recomeçou com mais força. "Precisamos começar agora", disse Donovan, antes que ele termine de se revelar. O pai engoliu seco. Ellen se aproximou do padre como se ele fosse a última esperança humana existente. O padre acendeu 3 velas, posicionou-as no triângulo formado pelas portas da sala e começou uma oração baixa, ritmada, quase como um cântico antigo. E foi aí que a casa reagiu. As paredes tremeram, as janelas vibraram, o ar ficou tão gelado que as velas se apagaram todas ao mesmo tempo. O padre reacendeu as velas com mãos trêmulas. "Ele não quer sair." O pai respondeu com voz rouca: "Nós também não queremos ficar." A oração começou. O padre começou a rezar e a casa reagiu como se tivesse sido atingida. As cadeiras arrastaram sozinhas, a mesa vibrou, as portas bateram como se vários braços invisíveis estivessem tentando romper alguma barreira. A mulher enforcada surgiu na janela, não flutuando, mas como se tivesse sido empurrada para aparecer ali. E dessa vez, ela falou claramente: "Corinth, Corinth." A voz saiu cortada, como se uma mão invisível sufocasse cada palavra. O padre ergueu o crucifixo. "Em nome do..." A voz foi interrompida por um impacto. O crucifixo voou das mãos dele como se tivesse sido arrancado por algo que não aceitava ser nomeado. O objeto bateu na parede e caiu no chão. E aí, a presença principal finalmente desceu. Não pelas escadas, não pelo teto, não pela janela. O ar se dobrou no canto da sala, como se alguém estivesse empurrando a realidade para entrar. Primeiro veio uma sombra grande, muito grande, maior do que qualquer corpo humano. Depois uma forma curvada. E depois o rosto. O mesmo rosto sem forma, mas agora mais definido, mais nítido, com sulcos onde deveriam estar olhos, com uma abertura onde deveria ter boca. Ele não tinha boca para falar, mas quando falou, todos ouviram. "Sou o que restou." Ellen caiu desmaiada. O pai puxou as crianças para trás, o padre ficou em pé, mesmo trêmulo. A coisa avançou, e conforme avançava, o chão deformava, como se fosse pesado demais para a madeira suportar. "Quem é você?" gritou o padre. A resposta veio como vento cortando o peito. "Fui mordido aqui." A respiração das crianças sumiu. O pai sentiu o coração apertar. O padre recuou um passo. A coisa continuou. "Eles me prenderam no solo. O tempo esqueceu. Mas eu... não." A mulher enforcada bateu na janela desesperada, como se estivesse tentando avisar algo. Como se sua alma estivesse presa ali não por mal, mas para impedir que aquilo escapasse. O padre entendeu. Respirou fundo e começou a oração final. A que ninguém deve fazer sem preparo. A sala explodiu em caos. As cadeiras arrastaram sozinhas. A mesa vibrou. As portas bateram como se vários braços invisíveis estivessem tentando romper alguma barreira. A mulher enforcada surgiu na janela, não flutuando, mas como se tivesse sido empurrada para aparecer ali. E dessa vez, ela gritou mais claro do que antes: "Correm!
correm! O padre ergueu o crucifixo, em nome do... A voz foi interrompida por um impacto. O crucifixo voou das mãos dele como se tivesse sido arrancado por algo que não aceitava ser nomeado. O objeto bateu na parede e caiu no chão. E aí, a presença principal finalmente desceu. Não pelas escadas, não pelo teto, não pela janela. O ar se dobrou no canto da sala, como se alguém estivesse empurrando a realidade para entrar. Primeiro veio uma sombra grande, muito grande, maior do que qualquer corpo humano. Depois uma forma curvada. E depois o rosto. O mesmo rosto sem forma, mas agora mais definido, mais nítido, com sulcos onde deveriam estar olhos, com uma abertura onde deveria ter boca. Ele não tinha boca para falar, mas quando falou, todos ouviram. Sou o que restou. Ellen caiu desmaiada. O pai puxou as crianças para trás, o padre ficou em pé, mesmo trêmulo. A coisa avançou, e conforme avançava, o chão deformava, como se fosse pesado demais para a madeira suportar. Quem é você? Gritou o padre. A resposta veio como vento cortando o peito. Fui mordido aqui. A respiração das crianças sumiu. O pai sentiu o coração apertar. O padre recuou um passo. A coisa continuou. Eles me prenderam no solo. O tempo esqueceu. Mas eu, não. A mulher enforcada bateu na janela, desesperada, como se estivesse tentando avisar algo, como se sua alma estivesse presa ali, não por mal, mas para impedir que aquilo escapasse. O padre entendeu. Respirou fundo e começou a oração final. A que ninguém deve fazer sem preparo. A sala explodiu em caos. As cadeiras arrastaram sozinhas. A mesa vibrou. As portas bateram como se vários braços invisíveis estivessem tentando romper alguma barreira. A mulher enforcada gritou na janela. As outras sombras surgiram atrás dela. O chão vibrou com frequência tão baixa que ameaçava quebrar ossos. E a oração continuou. O padre gritou cada palavra como se sua vida dependesse disso. A entidade avançou. Estava a poucos centímetros dele, e então parou. Não por escolha, mas porque algo a segurou. A mulher. A mulher enforcada estava segurando a presença, não com mãos, não com corpo, mas com lembrança. Ela estava presa ali para impedir que ele escapasse. A casa inteira tremeu com raiva. A luz voltou, o ar voltou, o chão parou e o rugido cessou. E então, como se algo tivesse sido arrancado do fundo da terra, a coisa desapareceu. Não sumiu, não fugiu, desapareceu. Como se tivesse sido puxada para baixo do chão, para dentro da terra, de volta para o lugar onde morreu. A mulher enforcada olhou para a última vez para dentro da casa e disse: agora posso ir. Ela desapareceu. Leve, serena. A árvore parou, a casa silenciou e o ar voltou a ser respirável. O padre caiu de joelhos. O pai desabou. Ellen acordou chorando. As crianças correram para os braços da mãe. E pela primeira vez em meses, a casa ficou vazia. Vazia de presenças, vazia de sombras, vazia de dor. Mas também sem vida, como se tivesse expirado. Não expulsando o mal, mas devolvendo-o ao solo. Dias depois, a família Dandy abandonou a casa. Nunca mais voltou. O padre acabou hospitalizado por exaustão espiritual. E a casa continuou lá. Hoje, a casa de Hensdale ainda existe. Investigadores relatam vozes, passos, arranhões, gritos, e a figura da mulher ainda aparece na árvore. Porque, embora o pior tenha sido selado, a terra continua guardando o que aconteceu ali. E algumas marcas espirituais nunca somem. Apenas esperam.